Fala galera ligada aqui no canal Expresso 1898, audiência qualificada sempre. O Vasco venceu o Bahia por 1-0, volta ao G4 após 44 rodadas, momentaneamente no G4. Caso o Grêmio vença amanhã o Ituano, o Grêmio retoma a colocação no G4, o Vasco vai para quinto. Então um resultado super importante, o Vasco mais uma vez com uma partida bem meia boca, mas o mais importante, mais uma vez, sendo repetitivo, é que o Vasco venceu. Depois da vinheta, eu venho aí para falar como foi esse jogo em São Januário, casa cheia, tá? Já eu volto. Então galera, o Vasco hoje jogou com o Bahia em São Januário, jogo das 16 horas com transmissão da Globo. O Vasco fez 1-0 com o Figueiredo, fazendo seu primeiro gol nos profissionais, depois que já está aí há quase 2 anos nos profissionais. É o primeiro gol do Figueiredo, um jogador muito raçudo, que já merecia esse primeiro gol há muito tempo, um jogador que tem sido muito importante nesse esquema do Zé Ricardo. Não pode ficar de fora do time, Zé Ricardo, não pode ficar de fora do time. Fez o gol da vitória, um chute muito bonito, que desviou ali, pegou efeito na verdade, enganou o goleirão do Bahia. Então o Vasco vencendo hoje, voltando ao G4, o Vasco é o quarto colocado hoje com 13 pontos, mas dependendo de um empate pelo menos do Grêmio amanhã fora de casa contra o Ituano, para ficar aí essa 7ª rodada dentro do G4 depois de 44 rodadas. O Vasco foi a campo, o Zé Ricardo escalou a seguinte escalação inicial, com o Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Yuri, Andrei Santos, o Nenê ali na meiuca armando o jogo, o Gabriel Peck, o Figueiredo e o Raniel de centroavante. Esse time que entrou em campo, mais uma vez, mostrou uma disposição muito grande, apoiado por mais de 19 mil pessoas em São Januário. Devia ter aí beirando 21, mas que foram contabilizadas não chegaram a 20 mil. E esse público ajudou muito o Vasco a, vamos dizer assim, o ímpeto dos jogadores para pelo menos mostrarem disposição e raça, já que esse time tecnicamente não está entregando, ainda não está entregando. E mais uma vez o Bahia também é um time muito limitado. O Vasco mais uma vez se limitou a defender, a esperar o adversário em São Januário. Se for pegar e comparar, a gente viveu situação bem semelhante ano passado com o Marcelo Cabo, que deixou o Vasco na 8ª colocação, com futebol reativo, mas que vinha demonstrando resultados. Zé Ricardo, com esse time, está seguindo a mesma linha. O Vasco não tem desempenhado um bom futebol, mas tem conseguido resultados. O Vasco sempre perde em número de finalizações. Bahia hoje chegou a 15 finalizações ou mais, e o Vasco apenas 4 ou 5, aí, se eu não me engano. Então o Vasco muito abaixo ainda no número de finalizações no jogo. O Vasco tem que melhorar isso urgentemente, mas como eu falei, sendo repetitivo em todos os outros vídeos, o Vasco tem vencido, tem somado pontos, e o que faz o Vasco estar no G4 hoje? Hoje o Vasco está no G4 porque os resultados estão aparecendo. O futebol não apareceu. Ou você acha que o Vasco jogou bola em algum desses 7 jogos? Eu não vi futebol nenhum. Hoje, mais uma vez, eu não tinha expectativa de um bom futebol apresentado pelo Vasco, mas o time conseguiu um bom resultado. Jogadores bem abaixo, tecnicamente, mal posicionados, cansaram de novo rápido, e o Bahia, que é um time também muito limitado tecnicamente, conseguiu se impor em São Januário, conseguiu amassar o Vasco no campo de defesa. Então o Vasco hoje venceu, mas uma atuação muito aquém, inclusive pior do que as últimas vitórias do Vasco por 1-0. Hoje o Vasco não empatou ou até perdeu o jogo por pouco. Então o Vasco tem que melhorar esse desempenho. Eu sempre falo isso, e venho sendo bem repetitivo com isso. O Zé Ricardo não adianta, ele não conseguiu achar a sintonia fina desse time. Esse time não consegue jogar, esse time não consegue pressionar adversários no campo de defesa, esse time não consegue se impor, nem que seja fisicamente. A parte preparação física do Vasco ainda bem abaixo. Eu não vou entrar nem no mérito da recuperação médica dos jogadores, que isso pelo menos tem acontecido, mas eu tenho visto uma preparação física do Vasco muito aquém. E a preparação que é já uma função do Zé Ricardo, que é o esquema tático, a função tática de cada jogador em campo, também muito abaixo. Mas o Zé Ricardo, como dizem aí alguns, tem sido um burro com sorte. Tem vencido esses últimos jogos,
deixou de ganhar jogos que poderia ter ganho, por exemplo, contra Tombense, contra o Vila Nova na estreia, deveria ter ganho. Se ganha esses 2 jogos, o Vasco já estaria numa posição muito melhor, até liderando o campeonato. Seriam 4 pontos a mais, não 2 empates, seriam 4 pontos a mais e o Vasco estaria liderando com 17 pontos. Então, o Vasco poderia sim, se a gente for pensar nos resultados que o Vasco deixou escapar, o Vasco deveria estar numa posição melhor. Mas menos mal que, mesmo o time fazendo partidas lastimáveis, não vou nem entrar no mérito que hoje foi uma partida lastimável. O Vasco não fez uma partida lastimável. O Vasco apresentou de novo os mesmos erros que apresentou nas últimas 6 partidas e já vinha apresentando no Campeonato Carioca, que é um time que tem muita vontade, mas que erra, a bola não para no pé, queima no meio campo, o Vasco não consegue prender a bola no meio campo. Se você for parar para ver, analisar os lances, só depois que o Palácios entrou é que o Vasco conseguiu tabelar, o Vasco conseguiu fazer jogadas dentro da área do adversário. Então o Vasco é um time que não consegue prender a bola no meio campo e vive de chutões, vive de a defesa, que é uma defesa boa, hoje se defendeu muito bem, o Anderson Conceição e o Quinteiro fizeram ótimas partidas, se defende muito bem, principalmente nas bolas aéreas. E os adversários, que são fracos tecnicamente, eles gostam muito de chuveirar a bola na área. Se o Vasco tivesse, como teve ano passado, uma defesa ruim em bola aérea, com certeza o Vasco estaria até na zona de rebaixamento, porque a defesa do Vasco na bola aérea é muito boa. Anderson Conceição, Edmar ajudando, o Quinteiro é muito bom, o tempo de bola do Quinteiro é muito bom. Então, o Vasco, ele tem hoje uma defesa consistente. Claro, não é uma defesa com Mauro Galvão, com Beckenbauer, que são jogadores tecnicamente muito melhores, mas é uma defesa que entrega, que defende, que protege, que tem raça, que se posiciona, por mais que erre, se posiciona bem. Em determinados jogos, um pouco inferior, e hoje, por exemplo, com uma partida impecável da defesa do Vasco. Anderson Conceição hoje, muito bom jogador, uma grata surpresa para o Vasco, uma contratação que o Vasco que veio com muita desconfiança, mas que vem crescendo, caiu um pouquinho no início da Série B, mas vem crescendo. Anderson Conceição hoje um dos destaques do Vasco, ao lado do Figueiredo. Então, o Vasco hoje conseguiu, com o apoio da torcida, aquela festa no final foi emocionante com os jogadores. Eu acho um pouco de exagero, eu acho que tem que ser menos. Eu acho que o Vasco conseguiu um bom resultado, mas o desempenho ainda está muito abaixo. Mas se o Vasco ganhar de 1-0 até o final, o Vasco vai ser campeão. Então, em São Januário ganhar todas, vai ser campeão também. Então, a gente tem que comemorar, mas a gente tem que ficar ali com um olhar ainda de, vamos tentar melhorar, vamos tentar ter mais domínio do jogo, vamos tentar finalizar mais. O Vasco não finaliza, o Vasco tem um ataque muito frágil. Então, o Vasco hoje venceu, voltou ao G4, o que é mais importante. Eu vou partir agora para as notas individuais, depois que eu já falei aqui que o jogo não foi um jogo bom, foi um jogo bem truncado, que o Bahia teve mais domínio, mas também não teve aquele domínio absoluto, não botou bola na trave. O Thiago Rodrigues não fez nenhuma defesa espetacular. O Bahia chegou, foi cruzando bola na área, o Vasco cortando, o Vasco foi chutando para tudo que é lado, e a falta de qualidade do Bahia fez com que o Bahia não conseguisse fazer o gol. Então vamos lá, as notas individuais. O Thiago Rodrigues, mais uma vez, manteve o nível. No primeiro tempo fez uma defesa muito difícil, que ele chegou a cortar de manchete o chute para o gol do jogador do Bahia. É um jogador seguro, que a torcida do Vasco pode confiar. Nota 7, hoje não teve tanto trabalho, mas quando foi exigido, apresentou uma segurança que outros goleiros em outros tempos não conseguiam. O Gabriel Dias, muito limitado, mas muito raçudo. Hoje teve muita raça, teve umas boas antecipações ali. Gostei, talvez tenha sido a melhor partida do Gabriel Dias. Ainda é um jogador que erra muitos passes bobos, não consegue dominar uma bola e segurar e fazer uma boa jogada, mas ele se posiciona bem na lateral direita e consegue impedir que o adversário faça jogadas pelo seu setor. Então, Gabriel Dias hoje uma nota 7 também, foi bem, gostei. O Quinteiro hoje, bem demais, com tempo de bola certinho, brigou quando teve que brigar, cortou quando teve que cortar, gritou com todo mundo quando teve que gritar com todo mundo, deu esporro, e eu gosto de jogador assim, não gosto de jogador calado, que não conversa, que não grita, que não briga com o companheiro. Então, mais uma vez, Quinteiro, nota 7, mais uma vez, uma partida muito boa. Anderson Conceição, um dos destaques do Vasco, se não foi o melhor, foi do lado ali do Figueiredo, o melhor do jogo, nota 9, o Anderson Conceição cortou tudo, deu orgulho de ver hoje o Anderson Conceição em campo, me fez lembrar os melhores momentos ali de grandes zagueiros do Vasco, como Mauro Galvão, como Alexandre Torres, no auge. Então, nota 9 para o Anderson Conceição, que continue assim.
Nosso lateral esquerdo hoje foi o Edmar, mais uma vez, defensivamente cumpriu, ofensivamente ele foi ali meia boca, ele não consegue ser acionado muito, porque ele não se apresenta muito ofensivamente, mas defensivamente, principalmente nas bolas aéreas, tem ajudado bastante. Nota 7 também para o Edmar. O nosso Yuri Lara hoje, muita disposição mais uma vez, brigando o tempo inteiro. Ele parece que ganha um gás a mais com a torcida gritando ali, cortou tudo que veio pelo setor dele, tudo passava, tentava, ameaçava passar por ele, ele cortava. Yuri nota 7 também, o time ganha uma segurança ali com o Yuri, por mais que às vezes o time se posicione mal e ele fique sobrecarregado, ele ainda demonstra muita disposição, ele compensa com muita disposição. O Andrei Santos, garoto, mais uma vez, vai crescer muito, vai evoluir muito. Hoje fez uma partida de média para boa. Eu vou dar uma nota 6 para ele, um pouquinho abaixo do Yuri. O Nenê hoje, um jogador importante para orientar o time dentro de campo. Ele tem sido importante para orientar. Ele conseguiu fazer isso até depois que foi substituído. Ele ajudou muito Palácios a se movimentar. As posições onde o Bahia deixava espaço, ele ajudou o Palácios com o seu portunhol, o espanhol ali, ele conseguiu orientar o Palácios a se movimentar. Até nisso o Nenê pode ser importante. Então o Nenê hoje, vou dar uma nota 7, ajudou nesse quesito liderança dentro de campo. O Gabriel Peck, muita correria, mais uma vez um jogador que mostra muita disposição, erra tentando, hoje errou mais do que acertou, mas participou, nota 6 para o Gabriel Peck. O Raniel, nosso centroavante, muito brigador, mas hoje não conseguiu fazer nada no ataque. Raniel hoje foi completamente nulo, talvez uma das piores atuações dele com a camisa do Vasco desde que ele foi apresentado. Então, Raniel hoje uma nota 5. E o Figueiredo, melhor do Vasco, na minha opinião, ele dá outra dinâmica para o ataque do Vasco, nunca pode ser substituído pelo Getúlio, nunca. São funções completamente diferentes, Getúlio mais centralizado e o Figueiredo consegue fazer jogadas importantes para as laterais. E hoje foi premiado com merecimento, com o primeiro gol da vitória contra o Bahia. Figueiredo hoje nota 9. Gostei bastante da sua disposição, principalmente da sua raça em campo. Ele pode errar, mas ele vai sempre tentar uma jogada diferente. Os que entraram, o Juninho entrou ali no final do jogo, conseguiu ajudar um pouquinho na marcação, mas o Vasco ficou muito recuado, ele não conseguiu fazer muita coisa ali no ataque, ele ficou mais na contenção, talvez até por um pedido do Zé Ricardo, o Juninho que gosta muito de aparecer no ataque. O Juninho hoje vai ter uma nota 5. O Palácios entrou muito bem, a gente já vê uma diferença quando ele entra no lugar do Nenê, uma diferença de corrida, de disposição, de posicionamento, de movimentação, deu outra dinâmica para o Vasco conseguiu voltar a chutar para o gol no segundo tempo, depois da entrada do Palácios. Então o Palácios, mais uma vez, vai manter a média acima de 7, vou dar uma nota 8 para o Palácios. Pouco tempo em campo, já dá muito trabalho para a defesa adversária. Getúlio entrou no lugar do Raniel ali, não deu para ver muita coisa, ele não participou, porque se o Raniel não participava, não vai ser o Getúlio que vai fazer a função de um centroavante que prende a bola. E o Vasco muito recuado, ele ficou isoladão lá no ataque, tentando ajudar na marcação. Então, o Getúlio hoje eu não vou dar nem nota, que ele nem tocou na bola quase. O Eric, que entrou no lugar do Figueiredo, até tentou algumas jogadas ali no ataque, porém o Eric também participou muito pouco, tentou uma jogadinha, já errou uns 2 passes ali. Por esses passes errados e por essas bobeadas do Eric ali no ataque, eu vou dar uma nota 5 para ele. E o Zé Ricardo hoje, Zé Ricardo, é só não inventar. Você botou o Figueiredo, tinha que colocar, o Vasco foi, teve pujança no ataque, teve presença no ataque, o garoto foi lá, fez 1-0, o Vasco passou um sufoco danado, mas conseguiu garantir a vitória. Se não fizer nada muito diferente do padrão, vai dar certo. Por mais que o Vasco tenha sido pressionado, se botar jogadores, cada jogador certo nas suas posições, cada jogador na sua posição, vai dar certo. E hoje deu certo, Zé Ricardo hoje botou um time em campo, mais uma vez, que não conseguiu dominar o adversário, mas que conseguiu o resultado. Por esse único e principal motivo de ter conseguido o resultado, Zé Ricardo hoje vai ganhar uma nota 7. Mas sabendo que tem que melhorar demais para chegar entre os 4 e quem sabe até brigar pelo título. Então é isso, galera. O Vasco hoje conseguiu agradar a sua torcida que lotou São Januário. Torcida do Vasco, mais uma vez, menção aqui, é uma torcida que nunca vai deixar de apoiar. Já para o jogo de quinta-feira em Manaus, contra o Guarani, já tem praticamente 30 mil ingressos vendidos, vai ter casa cheia. O Vasco é isso, é um clube nacional, é um clube que move multidões em onde vai no Brasil. E contra o Guarani na quinta-feira não vai ser diferente. Então o Vasco voltando a campo quinta-feira contra o Guarani, praticamente na sua casa, mando de jogo do Guarani, porém
sendo em Manaus, a maioria da torcida vai ser do Vasco. Então é isso, galera. O Vasco, vamos torcer aí para o Grêmio não vencer o Ituano amanhã, para o Vasco terminar a rodada no G4 e isso dar uma confiança depois de 44 rodadas, hein, galera? Não é brincadeira, não. Dá uma confiança para esse elenco que precisa de confiança para seguir firme rumo à primeira divisão. Então é isso. Quinta-feira eu volto aí com pós-jogo. Espero que depois de mais uma vitória do Vasco. E saudações vascaínas sempre. Fui!